agora, partiu Band News FM, com André Coutinho. Atenção, senhoras e senhores, ouvintes passageiros da Band News FM. Está na hora de embarcar com a gente no nosso programa de viagens. Partiu Band News! O programa de hoje desembarca no litoral de Santa Catarina. Durante 5 dias, 4 noites, visitamos alguns municípios e experimentamos atrações de uma região bastante especial e muito turística. E nós estamos na região da Costa Verde Mar. Itapema, Bombinhas, Porto Belo, Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, Penha e Balneário Pissarras. E Ilhota, são 10 municípios. Das 10 cidades, estivemos em 4 delas e conhecemos mais a fundo Bombinhas, Porto Belo e Itapema. Aqui a Costa Esmeralda é uma micro-região dentro da Costa Verde Mar. As nossas visitas às 3 cidades sempre foram acompanhadas de guias e locais que sabem muito da região e que enriqueceram demais a nossa experiência. Nossa viagem foi realizada na segunda quinzena do mês de junho, já com a estação mais fria do ano em andamento. Litoral de Santa Catarina em pleno inverno. Será que vale a pena, mas não é muito frio? Ao longo do programa de hoje, eu vou mostrar por que vale a pena explorar essa região fora da altíssima temporada de verão, que começa em dezembro e vai até o carnaval. É verão, tem calor, todas as atrações estão cheias e funcionando. Mas com isso, os preços praticados ficam lá no alto. É preciso reservar tudo com antecedência e ter muita paciência com o trânsito para se deslocar para as praias, restaurantes e atividades. Depois do carnaval, as coisas costumam ficar um pouco mais calmas, um pouco. Conversamos com muita gente e nos disseram que o verão foi esticado até meados do mês de maio, olha só. Em todos os sentidos, do sol e do calor e da procura dos turistas. Claro, não é nem sombra da loucura observada entre dezembro e março. Então, se quiser agito e calor, mas fugindo do pico e dos preços mais altos, talvez a melhor época para visitar a Costa Verde Mar catarinense seja entre abril e maio. Como mencionei, nós estivemos no final do mês de junho, oficialmente já no inverno brasileiro, e aproveitamos demais. Mas e o frio? Olha, dos 5 dias de gravações por lá, pegamos mínimas próximas a 15, 17 graus à noite. Choveu e ventou apenas em uma tarde. E tivemos a sorte de pegar sol e céu azul. Deu praia sim, 24 graus no termômetro e sensação térmica suficiente para botar roupa de banho numa boa. Bom, para entrar no mar é uma outra história, já que a água fica bem fria nesta época do ano. Resumo do clima nesta parte do litoral catarinense. Entre outubro e novembro já começa a esquentar. De dezembro a abril vai fazer calor, sendo que as temperaturas mais altas chegam próximas a 30 graus entre dezembro e fevereiro. Em maio começa a esfriar, normalmente, porque neste ano ainda foram registrados dias bem quentes. E a partir de junho começa o inverno. Como eu já mencionei, estivemos por lá justamente no início da estação mais fria do ano e mesmo assim pegamos sol, 24 graus no termômetro, com muita gente nas praias. E 2 semanas atrás, olha só, chegou a marcar 27 graus. Julho e agosto costumam ser os meses mais frios, com temperaturas entre 14 e 21 graus. E setembro é um mês de transição para o calor. Claro, óbvio, isso tudo é uma previsão, uma média com base no histórico dos últimos anos. E a chuva? Normalmente chove mais entre janeiro e fevereiro. No verão ocorrem as famosas pancadas. E no inverno, a tendência é ter dias mais secos e claros. Diante de tudo isso, acho que já ficou bem claro que essa parte do litoral catarinense merece a sua visita em todas as épocas do ano. Desde que você entenda direitinho o clima que vai encontrar por lá. Ah, não é só o tempo que muda no inverno não, hein? Algumas atrações podem estar fechadas, mas outras experiências muito bacanas acabam surgindo. Nossa visita começou em Bombinhas, o menor município catarinense, daqueles lugares para você se apaixonar à primeira vista. Em cada uma das 39 praias há um encanto, uma particularidade. Para entender melhor a região, iniciamos tudo com um passeio de buggy. O pessoal da Conheça Bombinhas nos pegou no hotel
Entramos no bug e partimos para um divertido e informativo tour. O meu xará, André, foi o nosso guia e motorista. Ele sabe muito de Bombinhas e região. Passamos pelas principais praias e lugares de interesse. E além de tudo, o André vai parar em alguns pontos estratégicos para tirar aquela foto perfeita. A gente então tá de frente agora com a praia do Mariscal, né, que tá logo aqui embaixo. E agora o próximo mirante que a gente vai parar é o Mirante Eco 360. Vocês estão vendo aqui, bem aqui atrás do coqueiro, ó, tem uma pedra, um morro pontudo lá no fundo. Então é lá que a gente vai chegar. Na outra exatamente, ponta. dentro de agora 15 minutinhos. Eu vou tentar explicar a geografia de Bombinhas de uma maneira bem simples e leiga. Essa pequenina cidade é quase que uma península recortada na extensão da vizinha Porto Belo. Então é cercada por mar por todos os lados. E lá, bem próximo à extremidade, há uma estreita faixa de terra, que depois se abre. Olhando de cima, parece um rabo de baleia. E é justamente ali que fica o Mirante Eco 360. Essa aqui foi a estrada que a gente veio, né? Então a gente deu a volta pelo Morro do Macaco, passamos pela Praia da Conceição, subimos aquela estrada e saímos aqui nessa parte, né? Daqui a gente consegue avistar as ilhas, né? São 4 ilhas. A primeira que está lá no fundo chamamos de Ilha da Galés. Essa aqui mais próxima, ela é conhecida como Ilha do Macuco. Mas também, muitos antigos, né? Aqueles moradores mais antigos aqui da nossa cidade, chamam ela de Ilha do Amendoim. Por que amendoim? Ela tem um formato, quando a gente olha do alto, tu vê que ela tem um recorte como se fosse um amendoim, né? Então chamam de Ilha do Amendoim. Pois, lá no fundo, ó, a gente tem aquela ilha bem fininha que chama-se Ilha Deserta. Depois, aquela maior de todas é a reserva do Arvoredo, né? E aquelas pedras que a gente vê ali no fundo, ó, né? Bem pequenininhas, é o Calhau de São Pedro. Tanto a Ilha da Galés, a Ilha Deserta e a Ilha do Arvoredo e o Calhau de São Pedro, elas fazem parte da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, né? Toda essa mini aula dada pelo nosso guia motorista André foi feita no ponto mais alto do mirante. Diante de uma pequena taxa de R$15, você tem acesso, além do mirante, a um pequeno museu. Conta com um acervo que vão desde aquários, tem peças que contam também de alguns naufrágios que aconteceram na nossa região aqui em Bombinhas alguns anos atrás, né? Tem também a exposição de conchas. O museu é simples e, como eu disse, pequeno, mas dá para encontrar alguns objetos interessantes antes de iniciar a trilha para subir ao mirante. O ovo de tubarão, super diferente. De lá, próximo ao museu, os visitantes pegam uma trilha em subida de cerca de 15 minutos para chegar ao topo da montanha a mais de 210 metros de altura, com uma visão absurdamente incrível da região. Em determinadas épocas do ano, é possível praticar escalada, rapel e até uma tirolesa. Se quiser saber mais detalhes desse nosso passeio, eu recomendo muitíssimo os serviços do pessoal da Conheça Bombinhas. Aliás, agendar esse tour de buggy pela região foi um ótimo ponto de partida para começar a nossa viagem. E pode ser ideal para você e seu grupo decidir quais praias, quais lugares vão merecer aquela atenção especial. Na minha cidade tem. As canoas de um pau só em algumas praias de Bombinhas indicam que a temporada de pesca da tainha está começando. Durante 3 meses, entre o início de maio e o final de julho, os pescadores catarinenses reúnem esperança, fé e sabedoria para capturar o maior número possível de peixes que saem da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, e sobem pela costa brasileira para fazer a desova. A pesca artesanal da tainha é patrimônio cultural de Bombinhas e do estado de Santa Catarina, uma tradição que teve origem com os indígenas e que hoje sustenta muitas famílias, com técnicas passadas de geração em geração. O meu avô vinha só pegar o peixe com ele, que ele era o patrão na época, era meu avô, depois era meu pai, né? Mas eu andava aqui no meio deles aqui, jogando bola, brincando assim, e trazendo café pra cá, no caso, né? Aí depois comecei a pescar a tainha, comecei, com os 12 anos, eu comecei a já querer embarcar na canoa, né? Ele já botou na canoa, ainda comecei a remar e aquela coisa, né? Esse é o Edinho, o atual patrão do Rancho dos Ingleses. O patrão é aquele que decide quando lançar a canoa ao mar, qual o ritmo das remadas e o melhor momento para jogar a rede. Ele conta com a ajuda dos remeiros, do chumbereiro, aquele que lança a rede, e dos camaradas de praia, que ficam em terra. Um trabalho em equipe que começa em posições estratégicas, no alto das praias. No retiro dos padres, os vigias ficam nas 2 pontas da praia e os olhos treinados ficam atentos para tudo o que pode indicar a aproximação de um cardume de tainha. André Norberto é vigia há mais de uma década e explica como funciona o trabalho ali do alto.
O peixe pula, tu vê a sombra dele embaixo, né? Na água ali. Ele reflete também. A gente chama virar barriga, né? Aí tu vê o branco dele ali. Aí ou ele salta, né? Quando salta, aí tu vê bem ali o cardume. Aí tu avisa no rádio pro pessoal cercar ali. Se a presença do cardume for confirmada, é iniciado o trabalho em equipe. O vigia chama o patrão pelo rádio. Em terra, no rancho, é o patrão quem decide o melhor momento para colocar a canoa ao mar. Os pequenos detalhes vão ser determinantes para capturar o maior número de peixes. No dia em que chegamos a Bombinhas, o rancho dos ingleses havia acabado de pegar 7.516 tainhas, quantidade que é desenhada com orgulho no quadro histórico na parede. E aí entra o trabalho de mais um integrante da equipe, a cozinheira. Dezenas de peixes são feitos ali, na hora, para alimentar as bocas de todos que ajudaram na pesca. É um saber, é um fazer tradicional que envolve toda a comunidade. Até porque o que acontece na praia não se aprende em lugar nenhum, só se aprende na praia, ouvindo os mais velhos, ouvindo os pescadores que têm esse saber para repassar. É um conjunto muito grande de saberes, um patrimônio muito grande, algo muito importante para a nossa comunidade, que vai muito além do peixe em si, né? É tudo que está envolvido. Nívia Maria da Silva Bicker é técnica em turismo da Secretaria de Turismo de Bombinhas. Eu sou filha, neta, sobrinha, bisneta, tataraneta, né, de pescadores. E desde muito pequena, eu sempre tive uma ligação muito próxima do mar. Tanto de vir para a praia, para brincar, para me divertir, para tomar banho de mar, mas também porque eu sempre ficava, eu e minha irmã, minha mãe, né, a gente ficava naquela expectativa do meu pai chegar da pesca, do meu pai chegar do barco, né, de voltar para casa depois de 30, 40 dias no mar. É o grande patrimônio que a gente tem na nossa cidade. É o que liga o mar com a terra, é o que liga as famílias, é o que aproxima as pessoas, é o que acaba com qualquer divergência, é o que sustenta a comunidade. São coisas que a gente só aprende com a pesca, com os pescadores, né? E é isso que eu tenho muito orgulho de mostrar para todo mundo. E foi um pouquinho disso tudo que a Nívia acabou de dizer que nós tivemos o prazer e o privilégio de acompanhar. Essa é uma das essências do turismo, conhecer histórias e costumes através de pessoas. E o nosso Brasil está cheio de história, de costumes, de cultura, de pessoas incríveis que fazem a diferença. E olha que o programa de hoje, gravado na Costa Esmeralda, no litoral de Santa Catarina, só está começando. Se quiser acompanhar com imagens como foi a nossa viagem, basta me procurar no Instagram. Cadê o Coutinho? Te vejo no meu Insta. Cadê o Coutinho? Partiu Band News FM com André Coutinho. De volta com o programa de hoje, gravado na Costa Esmeralda catarinense. Depois de explorar praias e mirantes de Bombinhas, nós visitamos as belezas da vizinha Porto Belo. Pegamos uma embarcação com um pescador local para explorar a região pelo mar. E quem nos acompanhou foi o guia Rodrigo, da Zimbros Ecotour. Então lembrando que Porto Belo, né, foi descoberta em 1703 por Domingo Oliveira. Eles descobriram uma cidade muito bonita e era um porto muito belo, por isso existe esse nome de Porto Belo. Mas depois a gente teve uma segunda colonização, que foi em 1753, açoriana. Então a gente aqui, né, exatamente tem uma cultura açoriana. Enquanto iniciávamos na navegação, Rodrigo ia nos situando com relação à história do município. Porto Belo já foi a quinta maior capital do país também, 40 cidades eram Porto Belo, e Bombinha foi a última a se emancipar em 1992. A população, né, hoje vive do turismo também, mas aqui é a pesca tradicional, artesanal, a gente tem a pesca da tainha também, e a gente também cultiva ostra e marisco. A nossa primeira parada foi em um lugar paradisíaco, conhecido por Caixa d'Aço. Porque ela é uma praia que ela está no embate da natureza, então ela está bem protegida de tudo quanto é vento. Então eles imaginavam que ali era uma caixa de aço, como um cofre, né? Nenhum vento poderia atrapalhar. Trata-se de um local abrigado, de mar verde esmeralda, lindo, e que aos finais de semana e feriados se transforma no point de jovens que alugam embarcações para fazer festas regadas a música alta e bebidas. Mas não se engane, a natureza é sim exuberante. Seguimos o nosso passeio de barco pelas praias de Porto Belo.
passamos pela Praia do Araçá e outros lugares maravilhosos. E hoje a gente vai fazer uma volta na ilha de Porto Belo, que é um empreendimento também que foi privatizado em 1996. O Alexandre ele fechou a ilha ali, né, que é o proprietário, e a ilha hoje trabalha com várias ações de educação ambiental. Então a gente também tem uma trilha de 1,3 km que a gente vai ver, e no verão a gente tem até dinossauro, né? A gente tem um museu da Univale e temos dinossauro, baleias, né, inteiras aí, ossos de baleia, então é bem legal. E nós fazemos então essa parceria junto com a Associação dos Pescadores, nós fazemos essa ligação com a ilha. Então quando o cliente ele quer um passeio mais explicativo, com uma educação ambiental, aí uma parada com mergulho, com fotos, com trilha, a gente faz esse intermédio, utiliza a comunidade local, né, que são os pescadores, que é uma associação que está aí há 50 anos, né, todos são nativos, muitos deles nascidos na ilha, então também a gente entende quem melhor do que eles para estar levando a gente, que conhecem com a palma da mão, e a gente consegue também entregar um serviço de mais qualidade para o cliente, né. Então é um pouco a história desse passeio que acontece aqui hoje. Show? Depois de dar uma volta nela, nós paramos na ilha de Porto Belo e fomos recebidos pelo biólogo Douglas Pasqueta. Você pode vir pelo pier municipal, de onde vocês vieram. Aqui o mole do Rio Rebelo, também é um transporte. Pode vir com as escunas do Porto dos Piratas. Isso é como vir a partir de Porto Belo. Pode vir de meia praia. Tem um barco pirata ali, ele também traz. Pode vir de Bombinha por escuna. Ele possui 3 escunas que fazem passeio, ou pode vir lá de Zimbros com os passeios da Ecozimbros, que eles saem de lá e são programas. Aí são passeios diários que a gente faz de aluguel, né? As pessoas às vezes querem. A gente também atende do lado de cá, às vezes o pessoal quer passar o dia aqui, né? Aí a gente faz uma. Aí foi aquilo que eu te falei, todos eles fazem, tem essa parceria com eles. No nosso caso, a gente faz ali, a gente paga a associação. A ilha em si não tem uma taxa da ilha, Não. assim. Day use na ilha custa X, não. Não, você paga a travessia, se vir com algum dos barcos, e aqui paga pelo consumo. No caso, no verão, nós temos esportes aquáticos aqui, junto com tirolesa, mergulho com snorkel, mergulho com cilindro, eles fazem todas essas atividades. Caiaque, stand-up. Caiaque, stand-up. O nosso quiosque de informações, com locação de cadeira, espreguiçadeira, guarda-sol e a venda do ingresso para a trilha ecológica. E o restaurante e petiscaria, que tem o serviço de alimentação. Agora está em processo de reforma para até o final do ano voltar a operar o museu, que é uma parceria com o Instituto Soto. O museu ele é gratuito, é o único dos atrativos gratuitos que nós oferecemos, e aí a ilha ela ganha dinheiro, digamos assim, com o que a pessoa consome. Além de todos os atrativos próximos à praia, é possível fazer também uma interessante trilha ecológica, de pouco menos de 1,5 km. Tem espaços e banquinhos para se conectar com a natureza, mirantes com vistas incríveis para a região e até gravuras rupestres com cerca de 4.000 anos de idade. Essas tribos indígenas, elas tinham uma cultura de subsistência e elas viviam da pesca. Então o mais aceito é que seja alguma correlação com a pescaria. E essas inscrições aqui embaixo, que parecem escamas de peixe, é essa inscrição e a silhueta da ilha embaixo. Eu confesso que eu fiquei alguns minutos deixando aflorar a minha imaginação para tentar decifrar as pinturas rupestres. E é claro que todos esses ingredientes rendem boas histórias e lendas. Como é uma ilha, existe uma história, um folclore local de que na época que os jesuítas eles foram expulsos aqui, que os espanhóis foram expulsos, um navio pirata com um padre jesuíta desceu aqui e um padre jesuíta enterrou um anjo de ouro. E aí na história é um anjo maciço de ouro, grande, como se fosse um tamanho de um ser humano, e muita gente vinha aqui e assediava as inscrições imaginando que isso poderia ser um mapa de tesouro. Nunca foi achado, pode estar aí. Aí tem muita gente que, o pessoal não vem aqui à noite que acha que, nossa, o padre protege a ilha. Já escutei passos e tudo mais. Eu já fiz a trilha à noite e nunca escutei nada além das capivaras. Quando voltamos da trilha, o biólogo Douglas contou pra gente algo que me encheu de esperança. Décadas atrás, a ilha tinha perdido quase 80% de toda a vegetação nativa. Atualmente, graças a programas de reflorestamento, a mata fechada voltou. Apesar de ser um grande atrativo turístico, a área é protegida, tem limite diário de visitantes e regras rígidas para manter a sustentabilidade. No verão nós temos os pares, onde nós separamos tanto o lixo que é reciclável dos resíduos que não são recicláveis. Que aí a nossa equipe, depois a gente tem uma área de reciclagem ali atrás, eles fazem toda a triagem desse lixo, separa vidro, separa plástico, papelão, isopor. Então
Então tudo isso é separado pela nossa equipe e no final do dia é levado para o continente e repassado para as companhias que trabalham com reciclagem. E o que a gente vê, que é uma coisa até interessante, mas interessante num sentido ruim, nós não comercializamos vidro faz uns 10 anos. A gente aboliu o vidro da estrutura. E ainda assim a gente chega a tirar centenas de quilos de vidro daqui. Porque aí vem do jet ski, vem das embarcações privadas, aí o pessoal traz o lixo para cá, mas não leva ele de volta. E aí fica para nós fazermos essa triagem. Temos as bituqueiras para evitar que o pessoal descarte, né? Temos a campanha Bitucas Não São Sementes, mas ainda assim coletamos várias bitucas no meio da praia, só que a gente vê com uma mudança drástica de quando começou a atividade para os dias atuais. Antigamente, 2017, 2018, eu vinha para a ilha no verão às 7 da manhã e fazia trilha. Para fazer a limpeza da trilha, eu tirava a bituca de cigarro do chão da trilha. Hoje em dia a gente não encontra mais nada, nenhuma bituca. E não tem bituqueira na trilha. Encerrada a nossa visita à ilha de Porto Belo, pegamos a embarcação e voltamos para o pier turístico. Durante a temporada brasileira de cruzeiros marítimos, tudo acontece a partir dali. E mesmo fora do verão, o entorno do pier é bastante agradável. Aqui vocês vão ver que o centro, ele se mantém com prédios bem baixos, né? Aqui a gente fala que são várias áreas que são comunidades pesqueiras. Aqui muita gente ainda vive da pesca artesanal e industrial e o comércio, serviços é também forte. O turismo nem se fala, essa aqui é a mola que propulsiona tudo isso acontecer, né? Quem nos acompanhou por esse passeio pelo centro de Porto Belo foi a turismóloga Regiane Gonçalves. Era tudo um único território. O que aconteceu foi que Itapema se emancipou há cerca de 60 anos. Bombinhas, há 30. A essa altura eu já tinha explorado bastante Bombinhas e Porto Belo. E já tinha passado também por Itapema. Achei interessante como tudo está conectado, ao mesmo tempo em que cada um dos municípios carrega uma identidade própria. É claro que você vai ver alguma coisa mais forte em determinados locais, que nem você vê a pesca, é muito forte em Porto Belo e Bombinhas. Então essa cultura você vai ver sempre algum barco saindo para pesca, o pessoal vindo aqui para fazer pesca subaquática ou pesca amadora, a pesca do peixe-espada aqui atrás da ilha, que movimenta bastante. Então, dadas as características, você vai ver que está dentro da cidade, você vai ver que está intrínseca em tudo, né? Agora, é muito interessante justamente isso, não dá para separar a história, porque todas elas, até Balneário Camboriú, Itajaí, tudo era Porto Belo. Regiane continuou falando sobre a história da região e passando por diversos edifícios e pontos de interesse. Ali a gente tem a nossa igreja matriz, ela foi construída em 1814. De lá, o pessoal da Praias Tour nos levou para um passeio em outra região muito interessante de Porto Belo. Fomos até a Ponta do Araçá, um espetacular mirante. Passamos pelas praias do Araçá, do Estaleiro e pelo famoso Caixadaço, agora por terra. Em poucas horas, eu já estava encantado por Porto Belo. Um lugar para passar alguns dias de folga ou de férias. E quem sabe para morar. Durante a nossa visita, conhecemos o Viva Parque Porto Belo, um bairro planejado, projetado para oferecer qualidade de vida aos moradores. Fomos muito bem recebidos por Rafael Kirchner e Jéssica Volaco, que nos revelaram que a primeira fase vai ser entregue ainda neste ano, integrando casas de alto padrão, apartamentos com segurança 24 horas, saúde, educação e muitas áreas verdes. Um projeto interessante que vai elevar a qualidade de vida não só dos moradores, mas de toda a população de Porto Belo, além também de ser um ponto turístico. A gente quer as pessoas circulando no bairro, vão passear no Viva Parque, ela circula aqui e é mais uma ferramenta de segurança. A gente tem pessoas são vigias, né? E cada praça com uma vocação diferente, uma mais voltada para o esporte, outra mais kids, a outra é mais relaxamento, então cada uma tem um uso diferente também. O Viva Parque Porto Belo é um projeto de um dos maiores urbanistas do mundo, o arquiteto Jaime Lerner, que morreu em maio de 2021. Embarque nesse som. How wish you were here. With us too long, something in a fishing bowl. You're up to here. Com
direito à música ao vivo, jantamos no Quintal Gastrobar, em Porto Belo. Mesinhas ao ar livre e, claro, comida de ótima qualidade deixam o ambiente ainda mais agradável. Aliás, eu fiquei positivamente impressionado com a ótima oferta gastronômica da cidade. Bem em frente ao pier turístico de Porto Belo, almoçamos no Botequim Porto 27. Mais um lugar interessante, com ótima comida e mesas na calçada em frente ao mar. Não muito longe dali, no comecinho da Praia do Perequê, conhecemos uma das novidades da região. O Acala Beach Garden é mais do que um restaurante. É uma experiência completa de gastronomia, coquetelaria, música e lounge à beira-mar. No próximo bloco eu vou falar mais sobre a gastronomia da Costa Esmeralda e dar dicas de lugares também em Bombinhas e Itapema. Enquanto isso, você pode dar uma espiada nas imagens dessa nossa viagem que eu coloquei no Instagram. Vai ser um prazer te encontrar no meu Insta. Cadê o Coutinho? Partiu Band News FM com André Coutinho. Programa de hoje gravado no litoral de Santa Catarina, na região conhecida por Costa Esmeralda. Já passamos por Porto Belo e Bombinhas, e agora é hora de a gente visitar Itapema. Nós temos vários roteiros, nós temos roteiro de cicloturismo com mais de 200 quilômetros, tá? Nós temos o roteiro de observação de aves. Quem nos acompanhou durante um dia super agradável foi a turismóloga Nelly Lenzi. Itapema, além do turismo de sol e mar, nós temos todo o lado de lá, que é o da mata, né? Tudo isso que a Nelly acabou de falar já é motivo mais do que suficiente para entender que essa região merece ser visitada em qualquer época do ano. Já escutamos no programa de hoje que num passado não muito distante, tudo era um município só. Em relação às cidades vizinhas da Costa Esmeralda, Itapema é aquela que tem mais prédios, um ar bem mais urbano, mas sem perder o encanto. A enorme orla, em uma baía, é dividida por um rio com a Praia do Perequê, que pertence a Porto Belo. Depois do rio começa a meia praia, aí vira a Praia de Itapema, ou Praia do Centro, até chegar ao canto da praia. Tudo no esquema, mar, areia, calçadão, bares e restaurantes. A orla de Itapema é muito agradável e movimentada. Então, depois que foi feito o projeto Orla, esse parque calçadão, deu qualidade de vida. Então, as pessoas podem pedalar, podem ficar aqui curtindo um barzinho, caminhando. Por ali a dinâmica é procurar por uma mesinha, se sentar à beira-mar e só curtir. Seja com a sua bebida preferida, uma porção ou até com um almoço completo. Mais pra frente eu vou falar das experiências gastronômicas que tivemos por lá. E aí você vai entender o motivo dessa batucada ao fundo. Passamos pela Praia do Centro, atravessamos a charmosa Ponte dos Suspiros e chegamos ao canto da praia. Lá iniciamos uma trilha para acessar duas praias mais remotas. A primeira delas é a Praia do Cabeço, com pedras escuras e pouca faixa de areia. E a segunda é a Praia Grossa, um refúgio com paisagem lindíssima e parcialmente protegida pela mata. Tudo bem com você? Vocês são de que cidade? São Paulo. A simpática funcionária nos dá as boas-vindas ao Mirante do Encanto, que fica ali pertinho da Praia Grossa e do canto da praia. Lá em cima, a 156 metros acima do nível do mar, temos uma visão 360 graus de Itapema. O mais bacana é que o acesso ao mirante é gratuito e quem não quiser subir de escada pode usar um elevador panorâmico. Ali ao lado fica um simpático café, o Encanto Bistrô, com uma vista espetacular da orla de Itapema. Nosso transporte pela Costa Esmeralda foi todo organizado pelo pessoal da Praias Tour. E se quiser dar uma olhada em algumas imagens da nossa viagem, já sabe, basta me procurar no Instagram, @cadeocoutinho. Sabores do mundo. No bloco passado eu cheguei a comentar que eu fiquei bastante impressionado com a qualidade dos bares e restaurantes que visitamos em Bombinhas, Porto Belo e Itapema, sem exceção. A nossa primeira experiência em Bombinhas foi no Canto do Macuco, um restaurante pé na areia que fica na praia de Mariscal. Lá pedimos uma sequência de tainha, um prato muito bem servido, com o peixe feito de várias maneiras diferentes. Aliás, como estávamos na época da pesca da tainha, nem preciso mencionar o quanto o peixe estava fresco e delicioso. De noite, o nosso jantar
foi no Jardim Alquimista, uma espécie de complexo gastronômico que tem uma hamburgueria artesanal e uma pizzaria. A Oliva Forneria, aliás, prepara as pizzas com farinha italiana e 36 horas de maturação. De volta a Bombinhas, passamos por um dos restaurantes mais badalados de lá, o Tatuíra Petisqueira, mais um lugar pé na areia com excelentes opções de peixes e frutos do mar. No sábado, o nosso almoço aconteceu na movimentada orla de Itapema. Pegamos uma mesinha no calçadão do Brothers Sushi Gastrobar, mas neste dia em especial eles estavam oferecendo feijoada com samba e pagode ao vivo. Confesso que foi difícil levantar de lá. Além de tudo isso, ainda tivemos o prazer de conhecer um produtor local de cachaça da melhor qualidade. Era comecinho da noite, quando chegamos a uma espécie de ateliê, uma aconchegante loja da Cachaça Paiol. E lá eu bati um longo papo com a simpatia do meu xará André, mais conhecido por Bizuga. Cara, essa aqui é uma história muito louca, na realidade. Eu estudo cachaça desde 2018, né? Aí quebramos na pandemia, que eu tenho uma indústria de salgado também. Eu quebrei na pandemia e o projeto era para 2025. Aí eu disse para minha mulher, vamos se reinventar, né? Antecipei como é que se diz, o projeto. Aí foi só pra ver como é que era, né? E começou a pegar corpo o negócio. Dentro de um ano eu tava com 9 produtos lançados de cachaça. Aí hoje agora eu tenho um gin que eu destilei, 17 botânico, que agora eu vou lançar ele, tá para agosto lançar ele. E lancei agora faz uns 20 dias um maracujazinho de boteco, que é um maracujazinho. Já tá numa levada, fiz uma feira semana passada lá, foi o que mais vendeu na feira. A marca Paiol é minha, inclusive registrada. Super recente assim mesmo? Cara, vai fazer 2 anos que eu tenho Só isso? Só. E hoje, graças a Deus, o negócio tá tão firme que hoje eu tenho alguns artistas já fazendo propaganda da minha marca já, alguns cantores, e nada de botar dinheiro na frente, nada de... é só porque o produto é bom, ou o cara ganhou, o cara tomou, o cara isso, o cara aquilo. Tá aí. E não é que as cachaças são boas mesmo, especialmente uma versão premium chamada de EI, simplesmente incrível. Se quiser saber mais e quem sabe provar algumas delas, basta procurar por Cachaça Paiol by Bizuga no Instagram. Cachaça Paiol by Bizuga. No início do programa, aprendemos que a Costa Esmeralda é a micro-região que compreende Bombinhas, Porto Belo e Itapema, e que ela pertence a uma região chamada de Costa Verde Mar, formada por outros 7 municípios, entre eles a badalada cidade de Balneário Camboriú. E já que ela faz limite com Itapema, aproveitamos uma manhã para dar uma passadinha por lá. Além de possuir os maiores arranha-céus do Brasil, a orla principal da cidade reserva boa parte das atrações. A nossa visita começou pelo Oceanic Aquário. O mais indicado, aliás, é comprar logo o passaporte da diversão. Um passaporte físico mesmo, que te dá direito a 5 atrações: o Aquário, a Aventura Pirata, o Classic Car Show, um cinema 3D e a exposição de dinossauros. É tudo muito próximo, e ainda há a opção de um transporte oferecido pelo complexo em uma simpática jardineira. Para saber mais detalhes, basta procurar por oceanicaquarium.com.br. Ali na Barra Sul fica o acesso para o Parque Unipraias. Da estação de teleférico, você vai subir o morro em cabines, bondinhos com capacidade para até 8 pessoas. O Parque Unipraias é o nome do complexo turístico que interliga 3 estações por meio de 47 bondinhos. A nossa nova chamada é Balneário Camboriú é mais incrível daqui, porque daqui a gente vê toda a cidade, a gente vê tudo que acontece, pôr do sol, nascer do sol, tudo. Os navios de cruzeiro param aqui, atracam aqui no atracadouro, 50% das pessoas em barco fazem o nosso passeio. Lá em cima, além de vistas incríveis para toda a região de Balneário Camboriú, o Parque Unipraias é bastante agradável, com trilhas, café, lanchonete e atrações. O Yuhu é um divertido trenó de montanha e o Zip Rider é uma tirolesa que te leva até a Praia das Laranjeiras. Mas não se preocupe, é possível ir de bondinho até a praia também. A essa altura, você já deve estar colocando a Costa Verde Mar catarinense nos seus planos de viagem. E pode estar se perguntando, qual a melhor forma de chegar lá?
Se você está na região sul do país, pode ir de carro, as estradas são boas. Muita gente também prefere o transporte rodoviário, mesmo de algumas cidades do sudeste. Basicamente, 2 aeroportos estão relativamente próximos de tudo, o de Navegantes e o de Florianópolis. Converse com seu agente de viagens, faça as contas para saber qual a melhor forma que vai se encaixar no seu perfil e no seu bolso. Nós utilizamos o aeroporto de Navegantes e o custo-benefício valeu muito a pena. Outra pergunta feita por todo viajante é: onde ficar? Bom, por se tratar de um pedaço catarinense bastante turístico, você vai encontrar muitas opções. Na nossa viagem, nós concentramos a visita na Costa Esmeralda. Então ficamos uma noite em Bombinhas, 2 em Porto Belo e outra em Itapema. Mas foi só para conhecer, visitar as opções. De novo, é tudo muito próximo, não precisa ficar pulando de hotel em hotel. Outra coisa, as casas e apartamentos de aluguel estão por todos os cantos e podem ser uma boa opção se esse for o seu perfil. No nosso caso, ficamos no novíssimo Vila do Centro Aparte Hotel em uma ótima localização em Bombinhas. Depois, na pousada Vojax, uma hospedagem pé na areia na praia de Perequê. E finalmente, em Itapema, estivemos no luxuoso Sofistique Hotel, na região de Meia Praia, onde conversamos com o gerente-geral, Juliano Garcia. O nome diz tudo, né? Sofistique Hotel, um hotel sofisticado, com uma decoração contemporânea, muito elegante, com o conforto que o hóspede busca nessa região praiana, né? No litoral maravilhoso da Costa Esmeralda. Dá para dizer que ele é o único hotel de alto padrão vertical que tem aqui na região? Na Costa Esmeraldas nós somos os únicos aqui com esse nível de luxo que a gente atende, tanto no atendimento como na sofisticação. Temos lounge com lareira, temos um restaurante com uma alta gastronomia, o melhor café da manhã da região, sem sombra de dúvida. Temos centro fitness, sala de massagem, salão de beleza, brinquedoteca e uma piscina coberta, aquecida, 12 meses do ano. O nosso quarto é uma suíte, ela tem uma antessala muito grande, né? Tem uma mesa ali redonda, ao lado de um frigobar abastecido já. O ambiente é muito bem decorado, o ambiente é muito aconchegante. Depois tem um belo sofá, uma grande televisão e ali ao fundo uma cama king size e ao lado um banheiro gigantesco com banheira de hidromassagem, com box muito bom. Que categoria que é essa minha suíte que eu fiquei nessa última noite e quais são as categorias, outras categorias que vocês oferecem? Nós temos 12 suítes como a que você está, se chamam Charming e Magnum. Temos a suíte Sofistique, 2 apartamentos em um, são 2 suítes em um com 62 metros quadrados. Temos a suíte Grand Luxury, também que são 62 metros quadrados, e temos apartamentos luxo e prêmio, 20 a 23 metros quadrados também, que são acaba sendo as mais vendidas, as mais econômicas, mas temos para todo tipo de público. E ontem nós tivemos um jantar super agradável no Alma Restaurante, também aberto ao público. Uma carta de vinhos excelente, com entradas, pratos principais e uma carta de sobremesas também espetacular, aberto ao público todos os dias, tá? Inclusive para o café da manhã e para o jantar. Juliano, foi um grande prazer, muito obrigado. Eu espero sinceramente voltar para cá porque fiquei com aquele gostão de quero mais. Obrigado. Eu que agradeço a tua visita aqui. Estamos aguardando a todos aqui. Muitíssimo obrigado. E acabou, mas antes eu preciso agradecer demais a todos que nos receberam muitíssimo bem nas 4 cidades que visitamos: Bombinhas, Porto Belo, Itapema e Balneário Camboriú. Se quiser dar uma olhada como foi a nossa viagem, eu coloquei um destaque no meu Instagram. Cadê o Coutinho? Basta me procurar no Insta, Cadê o Coutinho? Lembrando que há diversas formas de acompanhar o Partiu. Diariamente, ao longo da programação do canal Band News TV. Tem Partiu Band News no Spotify e outros tocadores de podcast. Tem Partiu Band News no YouTube. O programa de hoje teve a sonorização final do mestre José Antônio de Araújo Filho. Tchau e até a próxima. Partiu Band News FM.